eu estou gravando aqui e eu tenho algumas perguntas que alguns alunos me fizeram aqui e eu vou responder. Estão me perguntando sobre a WIS 3. A WIS 3 é uma seguradora, tá? E ela deu uma capotada no preço dela, e é engraçado que essa WIS, ela vem de uma indicação de um aluno meu de há um ano atrás, lá da Austrália, se não me engano, ele comentou dessa WIS, foi a primeira vez que eu vi essa ação, e aí eu comecei a acompanhar. Só que eu nunca tive nada que me falasse assim, pô, hoje é a hora de entrar. Nunca. Eu fiquei sempre acompanhando, quem me acompanha há mais de um ano sabe que eu falo dela toda hora, porque ela tinha ótimos fundamentos, mas ainda não via nada que fizesse ela deslanchar. E até um pouco de sorte, posso afirmar, porque eu não entrei nela, eu poderia ter me arriscado um pouco, que às vezes eu faço isso, às vezes eu esqueço um pouquinho do racional e vou para a aposta. Mas enfim, e a Wiz deu uma capotada o mês passado. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver se eu coloquei o gráfico dela. Vou colocar vocês na minha tela esquerda. Acho que você mandou no Telegram, não mandou? É essa que você mandou, não foi? Não sei, não lembro. Eu tô mandando tanta coisa que eu já nem lembro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui. Ó, vocês estão vendo aí? Olha só a Wiz. Ela vinha num preço relativamente alto ano passado. Ó, ela deu uma boa recuperada e veio num preço com uma leve caída, andando de lado. E aí de setembro para cá ela vinha só acumulando perdas. Ó. E agora ela voltou a dar uma crescidinha ali, chegou no patamar de R$6, está em 7,14 hoje. Né? Bom, primeiro eu vou explicar para quem vai assistir a gente aí o que aconteceu com a Wiz. A Wiz, ela era uma empresa que foi criada há uns 50 anos, mais ou menos, faz tempo. Ela foi uma empresa criada para prestar serviço para a Caixa Econômica Federal. E então todas as financiamentos e tal, quem assegurava era a Wiz, né? Então ela tinha um único cliente, a Caixa Econômica Federal. E foi crescendo, ganhou tamanho, ganhou poder, né? Até que a Caixa começou a achar assim, poxa, estamos há 50 anos nesse relacionamento, será que está barato, será que está caro, será que tem empresa que presta um valor melhor, que talvez evoluiu mais, né? E a gente está aqui com esse mesmo casamento há 50 anos, e a Caixa meio que foi procurar outras opções e até pensou em criar, e até criou uma empresa de seguro do próprio bolso, vamos chamar assim. E aí os contratos com a Wiz estavam padecendo do fim, né? Então estavam caminhando para o fim. E isso aconteceu, né? Então a Wiz quebrou o contrato com a Caixa e, cara, ela tinha mais ou menos 70% da sua receita, do dinheiro que ela ganhava, vinha da Caixa Econômica Federal. E, cara, isso derrubou. Então, por isso que ela teve esse capote aqui, né? Que a gente está vendo aqui, né? E deixa eu ver, eu vou baixar aqui. E esse capote foi esse ano? Sim, foi agora, em fevereiro, ó. Fevereiro de 21. Tá vendo? Se você der uma olhada aqui, ó. É esse momento aqui, ó. Olha como ela capotou. Ela caiu bastante. Só que a Wiz vinha com números muito bons, né? Eu vinha acompanhando ela há muito tempo. Por isso que eu falei, vamos dar uma olhada aqui. Eu vou pôr na tela agora o site do Fundamentos. Olha lá. Que é o site que eu uso para fazer. Tá. Eu vou baixar o Excel dela para dar uma olhada. Fiquem tranquilos que vocês vão aprender tudo isso, tá? Tá. São as aulas futuras, mas vão por partes. Mas como eu estou mandando aqui para todo mundo nos YouTubes, aí eu vou abrir aqui. Ó, existem dois grandes relatórios que eu olho, que são os relatórios financeiros, né? Que é o balanço patrimonial e demonstrativo de resultados. Vamos lá para a demonstração de resultados. Ó, ela fechou o quarto trimestre com 29 milhões de lucro, tá? Deixa eu fazer uma coisa, eu vou mostrar uma coisa legal que eu faço também, Verônica, Maria, Suzy e quem mais estiver aí que eu não estou vendo. Se eu quero saber de alguma ação, quero saber, obviamente, eu escrevo aqui o código dela, tá bom? E eu vou em notícias. E aí, geralmente, eu leio as últimas notícias aqui, tá vendo? Ó?
tá? Então, ó, Tá. eu vou dando uma olhada. Para quê? Porque tem o diagnóstico, para saber o que aconteceu, e tem o prognóstico. Então, geralmente, notícias, algum analista já vai ter olhado, né? Você vai ver algum jornalista falando aí do prognóstico, do que pode acontecer no futuro e tudo mais, né? Então, eu sempre dou uma olhada assim. É um jeito simples e eficiente de saber sobre as empresas. Então, aqui, ó, The Capital Advisor. Resultado da Wiz cai 34% no quarto trimestre de 2020. Vamos entrar nessa para ver. A Wiz divulgou seus resultados, confira os destaques se vale a pena investir na Wiz. Resultado da Wiz, blá, 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 blá. Saiu no dia 4 de março. Aí ele vai fazer um comercialzinho dele aqui, um monte de propaganda. Já entrou um propaganda, dei o site cheio de propaganda. Tá bom, tá bom. Bom. Ele não fala nada sobre a queda. Aqui. 33, 34 relação do mesmo trimestre do ano anterior. Lá. Tá, legal. Ela chegou a faturar 80 milhões no trimestre ano anterior e caiu para 33. É, realmente uma queda grande. Vamos dar uma olhada nos números lá para dar uma conferida, porque eu odeio sensacionalismo, né? Eu olho notícia, mas eu vou conferir na fonte. Realmente, o terceiro trimestre... Ué, mas peraí. Ele falou de quarto trimestre... Não, terceiro trimestre de 2020. Aqui ele fala uma coisa e aqui ele fala outra coisa. Mesmo trimestre do ano anterior. Né? Então, vamos voltar para lá. O mesmo trimestre do ano anterior é aqui. 48 milhões e 29 milhões. Vamos dar uma olhada no que aconteceu. Se eu dividir... 2019? Porque é o fechamento do trimestre do ano anterior. Então, que nem agora, o número mais recente que eu tenho dela é de 2020, tá vendo? A gente está em 2021, mas a gente vai fechar, aliás, amanhã fecha o primeiro trimestre do dia 21. Então, de 2021. Então, se você olhar, a gente tem 0,61 para 1 dá 39, né? Então, caiu 39% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Vamos dar uma olhada nesse daqui, ó. Ela caiu também, porque chegou a 80, se você for ver em relação ao esse dividido por esse, a gente está falando em 37, caiu quase 63%, né, em relação ao anterior. Mas a média, eu gosto de ver assim, prefiro ver dessa maneira. A média de lucro deles é de 48 milhões. Tá 10 mil abaixo. Não, 20 mil abaixo da média do ano passado. Só isso daí. Vamos ver sem esse trimestre aí. 54, 53. A média deles é 50 mil, ó. Tá vendo, ó? Mesmo tendo 60, uns episódios maiores, você pode ver que a média tá aqui embaixo. Não sei se vocês conseguem ver aqui embaixo. Ó, aqui, ó. A média de 47 a 50 milhões. Então, eles sim derrubaram bem a média e isso fez o cara espantar. Ó. Saiu o resultado aqui, a galera saiu correndo, tá? Mas nem tudo é problema. Por quê? Porque, vamos dar uma olhada aqui de novo. Vamos ver o demonstrativo de resultado deles agora em gráfico. Os caras estão vendendo bem ainda, a receita aumentou, então é engraçado, por mais que tenha caído o custo, o lucro deles, a receita aumentou, o que caiu foi a margem. E ainda eles estão com uma média, ó, no anualizado, ó, eles estão ainda dentro da... Estão com uma leve queda em relação, ó, você pode ver que ele está ainda oscilando aqui num lucro legal. É uma empresa que baixou bem o preço, mas não foi mais um susto da galera, viu? O prognóstico aqui não é tão ruim, não. Ela está indo bem, ela está mantendo. Teria que ler agora, ver um planejamento dela financeiro para os próximos trimestres. Tem uma notícia que eu li alguns dias atrás, deixa eu ver se eu acho essa notícia aqui, se ela aparece aqui. Não. Aqui, ó, apesar de lucro reduzido, o ano é positivo. Olha lá. Fala que o ano é positivo. Tem alguma coisa que eu vi que ela ia expandir. Ela ia expandir para alguma coisa.
Olha lá. Iniciativa de parcerias aí, ó. Parcerias, olha lá. Eu vi alguma coisa bem mais concreta do que isso ainda. Tá? Mas é aí que eu faço os prognósticos. Eu leio o que eles estão fazendo para o futuro, porque não adianta só olhar o número passado também, né? Então eu vou buscando o que eles estão querendo fazer no futuro. Essa é a ideia. Tá? Então eu gosto muito de ler essas notícias para entender o que eles estão fazendo. E vou dando uma olhada nos números também para ver. Porque é muito sensacionalismo, né? Você vê aqui, tem queda de 33%, tal, você fica, nossa, né? Você fica admirada. Só que às vezes você olha na média, vamos supor que se a média for 50, e você vê que esse dividido por esse, vamos ver aqui quanto dá. Ó, já dá... ainda tá alto, né? Porque ele fala aqui que dá a mesma coisa, porque tem 48 para 50 não muda muito. Não. Mas ele tá 40% abaixo da média nesse trimestre, mas se você olhar no trimestre, dá 48 contra 52. Aí que é outra história. 52 não, 53, ó. Então, ó, o ano passado fechou com 53 de média, esse ano fechou com 48 de média. Poxa, 48 para 53 já é outra história, né? Então é um valor bem menor, uma queda não tão significativa assim. Depende do ponto de vista. Beleza? Bom, falei sobre a WIS.